Amém. Paz do Senhor para todos. No Salmo 91, e o versículo 1 nos diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é uma das armas do mundo espiritual para quem está em batalha espiritual. É uma das armas, uma das principais armas. Todas são importantes, depende do momento. O que é estar escondido? É estar protegido. Quando alguém se esconde de alguma coisa, é para que alguma coisa não lhe veja, não perceba a sua presença. Então, o que é estar escondido? É uma arma que é utilizada também no mundo espiritual, que nós chamamos, que já falei em outro vídeo, sobre o manto da invisibilidade, que isto é possível tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Como assim? O mundo espiritual estão lá os demônios, anjos caídos, e estão lá também os anjos de Deus. Então, um anjo de Deus, até o próprio Deus ou Jesus, pode passar pelos demônios e eles não perceberem. Ou um anjo também passar entre eles e eles não perceberem a presença do anjo. Mesmo no mundo espiritual, há invisibilidade. E para nós que somos matéria, estamos numa matéria, no mundo material, os demônios não veem o tempo todo. Nós que nós vemos ele, não vemos, a não ser que o Senhor abra os nossos olhos. Existe essa arma, no Salmo 91, que você pode pedir a Deus a invisibilidade. Porém, isso aqui não, essa arma ela não dura para sempre. É só por um momento ou até 24 horas. De 24 horas eu não sei te responder, só se Deus te responder, mas essa é o que nós sabemos do mundo espiritual dessa arma. Então você pode ir passar por um lugar que é perigoso e Deus me torne invisível. A tua palavra diz que eu estou no seu esconderijo. Então coloca sobre mim a tua invisibilidade para que nenhum malfeitor, um ser humano, um bandido, um ladrão, alguém desse tipo venha me atacar. E também no mundo espiritual, me oculte também dos demônios. Você pode pedir isso a Deus. Isso é uma arma do mundo espiritual. Amém? Estar escondido em Deus, estar oculto em Deus. É uma das armas que nós utilizamos em alguns momentos também em batalha espiritual. Porém, algumas pessoas perguntaram sobre o que a Bíblia diz sobre os nomes dos demônios. A Bíblia não traz nome dos demônios. Os nomes que tem na Bíblia são nomes dados pelos homens aos deuses da terra, que Deus só existe um, que é o nosso Deus. Tipo Asmodeus, tipo Leviatã. O Leviatã é uma mitologia lendária que eles acreditam, não só no Oriente Médio, que existe um ser espiritual das águas. Tornou-se o nome dele, o nome era conhecido como Leviatã. Inclusive o Leviatã é um principado. E esse Leviatã ele toma conta das Américas, principalmente aqui da América do Sul, ou das Américas todas, mas ele se localiza mais aqui no Brasil. Ele é o principado do Brasil, é o Leviatã. E ele se alimenta, as suas energias, que, como eu já falei em outros vídeos, todo mundo espiritual é regido por energias. Então, os demônios precisam de energias. Os anjos de Deus recebem do próprio Deus essa energia. Como nós recebemos dos alimentos. Quem não come ou não toma água vai morrer, porque está sem energia. O corpo precisa de energia. Então, os alimentos têm energia. É igual as feitiçarias que as pessoas fazem, né? As mandingas, alguns chamam de macumba, que colocam nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras. Então, o ser espiritual, ou o demônio, ou o anjo caído, ou o guia espiritual lá para essas pessoas lá, eles não comem aquelas coisas, pode ver que apodrecem lá. Eles aproveitam as energias daquelas coisas que são oferecidas. Então, os demônios precisam de energias, então eles buscam energia na natureza, naquilo que Deus fez, e tem energia na natureza, principalmente nas florestas. Então, o principado, o Leviatã, todas as noites ele dá um mergulho ali mesmo na floresta amazônica, porque na madrugada existe uma energia gerada pela natureza que alimenta eles, os demônios. Inclusive, já falei outro vídeo também que no período da noite, geralmente os demônios eles vão procurar as matas mais próximas para se abastecerem. Então, a cidade fica poucos demônios, só alguns chamados de demônios de rua, chamados de guardiões, que ficam lá. 3 horas da madrugada, geralmente eles descem para a cidade. E ficam na mata quem? Os guardiões, tomando conta ali do ambiente, de quem entra, quem sai, o que acontece ali na mata. Geralmente eles são organizados nesse sentido. Então, o Leviatã é o demônio principado da América do Sul, é ele. E ele se localiza, a alimentação dele é na floresta amazônica. Tem também na Bíblia o Beelzebul, que é chamado
pelos antigos como Deus das moscas. Temos Azazel, também que era o demônio que se localizava no deserto. Astarote, que é um principado. Abidom, também Dagon, Mamon, Moloque, que faziam sacrifício de crianças a Moloque. Daí surgiu a palavra Moleque, né, que nós conhecemos, vem desse demônio aí, Moloque, que até Manassés e judeus e povo de Deus de Israel fizeram sacrifício a esse Deus, jogando seus filhos no fogo, e Deus proibiu isso. Tem também Samael, que diz que é mesmo que Lúcifer, Belial. O único nome que a Bíblia traz assim, escrito é Satanás, ou Diabo, que são nomes que caracterizam ele, que é opositor, acusador e etc. E todos eles estão aqui no mundo para matar, roubar e destruir. Está lá escrito em João capítulo 10, versículo 10. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Então, eles se organizaram e eles estão em toda parte, na televisão, na internet, nas séries e etc. Eles também se aproveitam do quê? Da astrologia, da cartomancia, quiromancia, a leitura de irmãos, a psicografia, a quiromancia, a clarividência, clareaudiência, búzios e etc. Existem muitos meios de comunicação com esses seres espirituais da maldade. De bom eles não têm nada. E no Brasil, eles são popularmente invocados, quer de uma forma pacífica ou não. Eles estão em toda parte, procurando sempre alguém a quem possa tragar, como diz assim, a santa palavra de Deus. Então, para nós ficarmos, de certa forma, livres desse demônio, temos sempre orar, estar em jejum, tem oração. E principalmente quando você entra em oração, o demônio não gosta que o crente ore. Quando você começa a orar, alguma coisa começa a acontecer contra você, com certeza, contra a sua família. Quando a gente deixa de orar, parece que tudo fica leve, né? Parece que nada acontece ao nosso redor, as lutas parece que se acabam, né? Fica aquele momento light na vida do crente. Mas quando o crente decide buscar a Deus, decide orar, decide jejuar, aí começam as lutas, as tempestades, né? As nuvens. Por quê? Porque os demônios se levantam, eles não gostam de oração que você ore, porque você estaria cobrindo a sua vida e a sua família. Então, comece a orar, ore um pouco mais. E outra coisa, esses demônios, eles estão em toda parte, procurando sempre colocar enfermidades, problemas na família, problemas de várias formas. E muitas vezes as pessoas entram por esses caminhos através de forma mais fácil, astrologia, lendo seus signos. E assim eles começam do levezinho, até chegar numa mesa branca, até chegar em outro lugar, uma consulta, e se envolver completamente nesses negócios. Também existem as sociedades secretas, que são muitas, as 12 principais, das quais são envolvidas, claro, os Illuminatis, são que dominam o mundo posso ter financeiro, e o mundo das trevas, são por Illuminatis, e a maçonaria está no topo dos Illuminatis. E a maçonaria ela é muito forte na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, são grupos que por trás está Satanás, está do diabo completamente, para tentar dominar o mundo e governar o mundo. E todos os partidos, todos, sem exceção de esquerda, estão ligados e interligados com o satanismo ou com o diabo ou com alguma dessas sociedades chamadas secretas, onde o diabo é o chefe. Tá certo? Até o próximo vídeo. Até mais.